nome é Débora, eu sou engenheira agrônoma formada aqui pela universidade. Hoje eu sou discente do curso de mestrado, sou orientada pelo professor Dr. Ricardo Siqueira da Silva, e eu faço parte do grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica. Vou apresentar para vocês meus seminários 2, que é o projeto que eu venho desenvolvendo aqui no seminário, no mestrado, que tem como título aí Modelo de Nicho Ecológico e Identificação de Áreas Prioritárias para a Conservação de Cingonatos níqueis. Para iniciar e para contextualizar, eu quis trazer essa figura mostrando como que vai ser a divisão da nossa apresentação. Começando pela introdução, onde eu vou tratar dos temas principais, vou falar sobre os objetivos gerais e específicos e também vou trazer as justificativas para a realização desse trabalho. Os materiais e métodos, onde eu vou falar sobre os experimentos que foram realizados, sobre as coletas de dados e até chegar aqui na formulação do modelo. Depois, os resultados esperados e o cronograma e orçamento dessa pesquisa. Primeiro, para contextualizar, eu sempre gosto de trazer aqui um slide falando sobre as sempre-vivas no geral. Eu trabalho com sempre-vivas desde a graduação e na pós-graduação resolvi também trazer essas espécies para mostrar que a gente tem uma diversidade muito grande de espécies dentro desse termo sempre-vivas. Eu trouxe figuras de várias, né? A gente tem os botões florais, a gente tem as margaridinhas, que são essas que têm a presença de brácteas, e sempre-vivas. Por que sempre-vivas, né? É utilizado esse termo porque essas espécies, após elas serem coletadas e desidratadas, elas vão manter esse aspecto ainda como se estivesse vivo, né? Esse aspecto delas continua de forma inalterada. Por isso, elas são conhecidas como sempre-vivas. E dentro das sempre-vivas, a gente tem algumas famílias. A gente tem a família Eriocalaceae, Chiridaceae, Poaceae, Ciperaceae e Rapateaceae. Essas famílias, elas ficam distribuídas aí no Cerrado Brasileiro, no Centro-Oeste e também no Sudeste, mas principalmente elas estão distribuídas aqui, dentro da cadeia do espinhaço. A cadeia do espinhaço, a gente pode dizer aí que é o centro de diversidade dessas espécies, porque a gente tem 80% de todas as espécies de sempre-vivas do Brasil aqui dentro da cadeia do espinhaço e cerca de 70% das espécies do planeta. Então, a gente vê a importância da Cordilheira do Espinhaço, como que ela acolhe tantas espécies aí de sempre-vivas. E em 2020, foi algo até que o professor Barbosa trouxe para a gente no nosso primeiro encontro. Em 2020, os apanhadores e apanhadoras de sempre-vivas, elas receberam, então, um certificado, né, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, chamado CIPAM, Sistema Importante do Patrimônio Agrícola Mundial. Esse CIPAM foi o primeiro patrimônio agrícola do Brasil. Então, esses apanhadores e apanhadoras sempre-vivas da região de Diamantina, Buenópolis e Presidente Kubitschek é o primeiro patrimônio agrícola do Brasil e o quarto patrimônio agrícola da América Latina. E esse certificado, então, ele visa aí reconhecer essas comunidades tradicionais, reconhecer as tradições, toda a cultura dessas comunidades, e para elas receberem esse certificado, eles têm que responder a 4 elementos muito importantes aí, considerados pela FAO, que é diversidade, ecossistemas resilientes, conhecimento tradicional e uma valiosa herança cultural. Essa valiosa herança cultural é a identidade daquela comunidade. E após a FAO conhecer essas comunidades, né, visitar aqui a nossa região e conhecer essas comunidades, ainda foi implementado um 5º elemento, que somente os apanhadores e apanhadoras de sempre-vivas têm, que é a dignidade das mulheres rurais. Então, a gente vê, então, a importância dessas comunidades para a preservação da biodiversidade, né? Eles são guardiões aí da biodiversidade e também guardiões que eles praticam, tem outras práticas também dentro das comunidades, né? Porque como a agricultura de subsistência, a pecuária extensiva, então tudo isso é levado em consideração e elas também são guardiões de sementes crioulas também, então é algo muito importante para a diversidade do nosso cerrado. E aqui na figura eu trouxe
uma representante, uma membro da comunidade, apanhadora de sempre violado, representante do Bichep, né, da comunidade quilombola de raiz, e também uma membro da Comissão de Defesa das Comunidades Extrativistas, Maria de Fátima Alves, com a ex-ministra da Fazenda, Tereza Cristina. E aqui outros membros da comunidade quilombola de raiz. E para a minha pesquisa, né, para o meu trabalho, eu resolvi trabalhar com os Singorantos Nitens, que é conhecido popularmente como capim dourado, principalmente na região central do Brasil, ali no Parque Estadual de Jalapão. Capim dourado por conta da cor da haste, né? O que é utilizado aqui para confecção de artesanato é a haste, diferente das outras espécies que são utilizados para realizar arranjos florais. Aqui a gente tem a haste como o principal material para a confecção dos artesanatos. E também é muito conhecido como cedinha aqui na nossa região, e também conhecida como cedinha na região da Bahia. E Singorantos nitens é um pouco diferente das outras espécies quando a gente fala de onde elas são encontradas, né? Porque elas são espécies que são encontradas em regiões alagadas. Elas são características de campo limpo úmido, são características de veredas, de galerias inundáveis. E aqui a gente tem alguns artesanatos que são confeccionados por esse pessoal, né? Aqui a gente tem utensílios de decoração, utensílios domésticos, bolsas, chapéus. Então, agrega muito valor. Esse artesanato agrega muito valor a essa espécie e traz uma fonte de renda muito importante para essas comunidades. Aqui eu trouxe mais fotos, né? Aqui do Jalapão, a confecção de colares, brincos, né? Acessórios no geral, outros tipos de utensílios. Aqui uma foto da coleta no Jalapão e aqui uma foto da comunidade quilombola de raiz. E um dado que eu trouxe, que eu encontrei, que eu retirei de um trabalho, é que o capim dourado explorado no Parque Estadual do Jalapão, ele representa a terceira maior fonte de renda para essas comunidades. Aqui fala, né, que o capim dourado explorado por artesãos e extrativistas cadastrados no órgão estadual do meio ambiente do Tocantins representa aproximadamente 16% da produção total do Parque Estadual do Jalapão. Então, é uma espécie que representa uma fonte de renda muito importante para essas comunidades extrativistas e essas comunidades tradicionais, que são guardiãs da biodiversidade e tem uma importância muito grande na preservação dessas espécies também. E aí, mudando de assunto, né, para a gente continuar tratando dos assuntos importantes aqui dentro do projeto, eu trouxe aqui mudanças climáticas. A gente sabe que a gente está vivenciando mudanças no clima o tempo todo, desde 1950. Tem evidências de que vai ocorrer essas mudanças no clima, mas o que nos parece claro e até um pouco assustador é a rapidez desses eventos, né? Principalmente quando a gente fala de eventos extremos. Secas, inundações, aumento do nível do mar, entre outros, que a gente vê o tempo todo na televisão. E as espécies, elas também vão responder de alguma forma a essas mudanças do clima. E elas podem responder, por exemplo, com adaptações. A espécie pode adaptar à mudança, né, nessas condições climáticas, extinção e também a alteração na distribuição geográfica dessas espécies. E é muito importante para a gente entender como essas espécies, como a dinâmica dessas espécies e como esses ecossistemas vão responder a essas mudanças no clima. Então, os modelos de nicho ecológico, elas podem utilizar as informações das condições climáticas para poder inferir aí, juntamente com a distribuição da espécie, para a gente utilizar como base em estudos em várias áreas de pesquisa. Então, a gente pode realizar, através do modelo de nicho ecológico, o mapeamento da biodiversidade de espécies invasoras. Aqui eu trouxe um peixe que chama peixe-leão, é uma espécie invasora, né, uma espécie asiática que foi introduzida no Caribe, e hoje ela se encontra na parte norte do país, na parte litorânea do país. É uma espécie que vem causando muitos danos para a biodiversidade marinha, porque é uma espécie predadora que preda pequenos peixes e também impacta muito no turismo, e é uma espécie que vem se alastrando pelo litoral brasileiro de forma muito rápida, e pode causar muito impacto, então, para a biodiversidade marinha. O planejamento para conservação, a gente pode utilizar os modelos de nicho ecológico para fazer esse planejamento para conservação, evolução de nicho ecológico e também os impactos das mudanças climáticas
sobre as espécies. E dentro dos modelos de nicho ecológico, nós temos, então, uma ferramenta computacional, né, um software, que se chama Climax. O Climax é uma ferramenta computacional que permite a gente estudar os efeitos das condições climáticas sobre a distribuição da espécie. E a teoria do Climax, ela utiliza, então, dados de temperatura e umidade para poder predizer a distribuição de uma espécie em um determinado período de tempo. Então, assim, o Climax parte do pressuposto de que, se a gente saber onde que ocorre essa espécie e quais são as condições climáticas toleradas por essa espécie, a gente vai poder predizer, então, outros possíveis locais, outras regiões no globo, onde essa espécie pode sobreviver, se desenvolver, reproduzir. Então, assim, depois de falar isso tudo, eu trouxe algumas justificativas um pouco mais de forma ampla, né, para a realização dessa pesquisa. A gente tem uma importante fonte de renda para as comunidades tradicionais, né? Então, a espécie Syngonanthus nigrans, assim como as outras espécies de sempre-vivas, é uma fonte de renda muito importante para essas comunidades. Um outro fator importante é que os estudos com essas espécies de sempre-vivas vai implicar no conhecimento e na conservação da biodiversidade, assim como na conservação dos ecossistemas frágeis, como, por exemplo, as fitofisionomia campestre, veredas e também tufeiras. E de forma mais ampla ainda, eu trouxe essa questão, né? Que a gente tem uma espécie aí, uma região que é designada um hotspot, que é um lugar que encontra aí um alto nível de biodiversidade e de endemismo, e é uma região que tem prioridade para a conservação, né? E é alvo de políticas mundiais visando aí a sua proteção. Então, pesquisas com essas espécies silvestres, né, espécies que às vezes são pouco exploradas, é de suma importância para que a gente possa conhecer ela e a gente conseguir preservar a nossa biodiversidade brasileira. Então, como objetivo geral, a gente tem determinar a distribuição e os modelos de distribuição de Syngonanthus nigrans no cenário atual e nos cenários de mudanças climáticas, identificando as áreas com prioridade para a conservação dessa espécie. E como objetivo específico, a gente tem determinar os limiares térmicos, né, determinar o índice de crescimento da espécie comparado com a produtividade dela no campo e estabelecer os principais fatores climáticos que vão interferir no crescimento de Syngonanthus nigrans. Entrando aí em materiais médicos, eu trouxe essa figura para poder mostrar como foi pensada aí a coleta de dados. A gente precisa, então, chegar aqui, né, nesse modelo de nicho ecológico. Para isso, a gente precisa de dados de temperatura e umidade e os pontos de ocorrência da espécie. Então, foram conduzidos experimentos aqui no laboratório para definir os limiares térmicos para a germinação de Syngonanthus nigrans. Foram coletados dados em campo, né, de temperatura, umidade e da produtividade em campo da sempre-viva. E aqui a gente vai realizar, então, uma coleta de dados para definir os pontos, né, os locais de ocorrência da espécie. Então, iniciando com a coleta de dados em laboratório, a gente vai definir aí, então, os limiares térmicos para a germinação de Syngonanthus nigrans. Esse experimento foi realizado no Laboratório Integrado de Pesquisas Multiusuário do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né, o LIPEM-Vale, e também foi realizado no Laboratório de Sementes do Departamento de Agronomia. Esse experimento foi conduzido em germinadora BOD, com 4 repetições de 50 sementes por 30 dias, sob luz constante. Aqui uma BOD. Aqui uma BOD, né? E como as sementes são muito pequenas, elas têm aproximadamente meio milímetro, são muito pequenas, a gente tem que avaliar elas com o auxílio de uma lupa. Como foi definidas, então, as temperaturas? Para começar, a gente partiu aí das temperaturas médias usuais para a germinação dessa espécie retirada da literatura. A gente começou, então, testando 15, 20 e 25. Observados que havia germinação, nós testamos os extremos. Testamos 10 e 30. Observado que havia germinação, nós testamos... Aqui já está passando, só no
nós testamos os extremos. A gente foi testando os extremos, até chegar, então, em uma temperatura em que não houvesse germinação. A temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Para que a gente tivesse, então, a temperatura mais baixa ideal e a temperatura mais alta ideal, através aqui da porcentagem de germinação de cada temperatura. E também a gente vai ter os limites, né, da espécie, de germinação da espécie, temperatura limite, para inferir, então, quais são as temperaturas para o estresse que causariam estresse a essa planta, né, que impediria a germinação dessas sementes. E a coleta em campo? A coleta em campo, ela foi realizada no município de Presidente Kubitschek, que é um município que fica no Alto Jequitinhonha, fica ali no limite do Alto Jequitinhonha, fica aproximadamente 50 quilômetros de Diamantina, se eu não me engano, e a área de estudo foi na comunidade quilombola de Raiz. Aqui eu trouxe outro mapa, né? Esse mapa aqui mostra também os limites de Presidente Kubitschek, a área de estudo, e aqui os limites da área de estudo. É uma área bem próxima da comunidade quilombola de Raiz, a gente tem casas bem próximas, e é uma área que a gente ficou, durante quase um ano que a gente está fazendo as avaliações lá, é uma área extremamente preservada. A única atividade que a gente observou lá foi a soltura de animais, mas nem a coleta de flores e inflorescências foi realizada nessa área. Então, é uma área extremamente preservada. Então, uma das coletas que foi feita foi a temperatura. Então, a gente deixou um termohigrômetro lá na comunidade com a família da Essi e com o auxílio da Essi, que é uma representante lá da comunidade, e da sua filha Kelly, ela coletou para a gente diariamente a temperatura mínima e a temperatura máxima média da comunidade, diariamente, dessa região lá. Para que a gente tenha, no final, então, um gráfico que mostre a média mensal de temperatura da região de coleta. E para a gente ter os dados também de umidade do solo, a gente fez a determinação do teor de umidade do solo nos diferentes meses do ano. A gente utilizou o método da estufa, que é o método mais tradicional e o método mais simples. Então, foram coletados 3 pontos em 3 profundidades, né? 0 a 10 centímetros, 0 a 20 centímetros e 20 a 40. Essas amostras foram colocadas aqui numa latinha, que é um recipiente que veda bastante, então impede que haja troca gasosa, né? Então, impede que perca umidade para o meio. Essa latinha, assim que a gente chegou aqui, ela foi levada para o Lipen Valley, né? Para o laboratório de pesquisa multiusuário do Vale de Jequitinhonha, foi pesado, para a gente ter a amostra única. Depois ela foi levada para uma estufa por 24 horas a 105 graus, para que a gente tivesse, então, a amostra seca. Então, a gente pesou novamente para ter a amostra seca e fez a razão entre a massa de água e a massa seca multiplicada por 100 para que a gente tivesse a porcentagem de umidade daquele mês. As coletas foram feitas durante todos os meses, durante um ano. E aí a gente fez também uma coleta de dados para a gente saber a quantidade de inflorescências durante todos os meses. É a produtividade mensal de inflorescências. Então, foi delimitada uma área de 1 metro quadrado. A gente utilizou estacas, a gente utilizou barbante para poder fazer o limite dessa área. E a gente fez registro fotográfico durante todos os meses em que a gente foi na comunidade. E com esse registro fotográfico, a gente consegue observar, então, a presença das inflorescências. Para fazer essa contagem, a gente utilizou uma ferramenta computacional chamada Label IMG, que é uma ferramenta computacional que permite que a gente amplie a imagem e observe mais claramente e de uma forma mais próxima as inflorescências. E com essa ferramenta, a gente, então, de forma manual, a gente foi fazendo a seleção dessas inflorescências. Aqui é uma figura de março, né, que é a última visita que a gente fez, a última coleta que a gente fez, e essa aqui é uma figura de março, onde a gente tem uma quantidade de inflorescências bem menor do que as outras visitas que a gente fez à comunidade. Então, tendo todos esses dados, né, os dados biológicos da espécie, a gente agora precisa, então, rodar um modelo.
Para rodar um modelo, a gente precisa dos dados biológicos e precisa dos pontos de ocorrência. Então, para a gente ter aí os pontos de ocorrência, a gente pegou as coordenadas da espécie nesse site, né, que é o GBIF, que é um site que disponibiliza vários dados sobre a vida humana, inclusive os dados de ocorrência da espécie. E também pegamos dados da literatura. A maior parte dos dados de distribuição de singonônimos foram retirados da literatura, assim, 90% deles, praticamente todos. E com esses dados em mão, né, as coordenadas da espécie, a gente jogou no ArcGIS e gerou um mapa de distribuição da espécie. Então, ok, a gente já tem a ocorrência da espécie. A gente também já tem os dados biológicos, né, os resultados das coletas em campo. Agora, a gente precisa definir os parâmetros para a espécie. A gente tem os índices lá, isso aqui no Climate, né? A gente tem os índices lá no Climate de temperatura, de umidade, de estresse, tanto pelo frio, tanto pelo calor, de estresse, tanto seco quanto úmido, e também graus dias. E a gente tem os parâmetros. Para a temperatura, a gente tem o limite inferior de temperatura, a gente tem a temperatura mais baixa ideal e a mais alta ideal, e o limite superior de temperatura, da mesma forma para a umidade, e a gente tem que definir, então, quais são esses valores de parâmetros. Então, definindo esses valores com base nos dados que a gente coletou no campo e em experimentos de limiares térmicos, nós vamos, então, rodar o modelo no Climate. E o Climate vai dar para a gente um índice ecoclimático. A gente vai rodar no Climate, né? E o Climate vai dar para a gente aí um índice ecoclimático. O índice ecoclimático é um valor que vai de 0 a 100. Valores iguais a 0 vai ter uma área inadequada para a espécie. Então, a gente vai ter áreas em branco para a espécie, né? Nesse mapa aqui. Áreas adequadas, né? Que é um valor que vai até o 30, a gente vai ter essas áreas mais claras. E quando é considerada uma área muito adequada para a espécie, a gente vai ter aqui essas áreas mais escuras. E beleza, ok, a gente já tem um modelo. A gente precisa agora validar o modelo. A validação é uma parte muito simples. A gente vai observar se aonde tem pontos de ocorrência, a gente tem uma alta adequação. Então, a gente precisa ter uma alta adequação onde tem a espécie. Se essa espécie, todos os pontos de ocorrência, estiverem em áreas muito adequadas, ok, o modelo está válido. Agora, se não tiver, a gente vai ter que voltar lá nos parâmetros, modificar os parâmetros até que a gente consiga uma validação uma validação boa para a espécie. Outra ferramenta que a gente tem dentro do Climate e que eu vou utilizar é o índice de crescimento. Porque aqui, né, nesse mapa aqui, a gente tem uma média do índice ecoclimático, né, de todos os meses do ano. E aqui no índice de crescimento, a gente vai ter o resultado do índice ecoclimático mensal. Então, é interessante a gente observar, né? Porque eu vou ter lá os dados de produtividade. Quando a espécie ela está florescendo mais, como que está o índice de crescimento? Será que está aqui? Né? Será que essa espécie está sofrendo algum tipo de estresse? Então, é uma oportunidade da gente discutir isso. E, por fim, a gente vai fazer, então, projeções de cenários. A gente vai utilizar uma outra ferramenta que permite a gente fazer, então, os cenários de mudanças climáticas. E a gente vai usar, então, um cenário A2. Outra análise que a gente vai fazer, né, ainda a gente está discutindo, eu entrei em contato com uma professora de geografia que vai me ajudar, é uma análise de multicritérios. A análise de multicritérios, como já disse, ela usa vários critérios para a gente chegar até uma tomada de decisão. Esses critérios são dados geográficos, né? Então, seriam, por exemplo, mapas. São mapas. A gente tem os mapas de entrada. Critério 1 vai ser um mapa de entrada, critério 2. E, basicamente, no meu objetivo, a gente vai identificar as áreas que têm prioridade de conservação para singonômicos líquidos. Então, são áreas onde a espécie já está presente e que a gente precisa ter uma atenção maior para a conservação dessa espécie. Então, por exemplo, né, nesse critério número 1, a gente vai utilizar o modelo de adequação climática.
Um outro critério que a gente pode utilizar é a unidade de conservação. Teoricamente, se a espécie está dentro de uma unidade de conservação, ela vai sofrer menos pressão hidrotrófica. Então, pode ser utilizado também esse critério, né? E depois de definir todos esses critérios, a gente vai definir pesos para esses critérios. Então, a gente vai definir o grau de importância, qual critério que é mais importante para esse estabelecimento dessas áreas. E isso aqui vai ser feito com a ajuda de pessoas que conhecem a espécie, né, que trabalham com a espécie e que vão me ajudar aí definindo qual o critério mais importante para a gente estar definindo essas áreas para a conservação dessa espécie. E, por fim, a gente vai ter um mapa de saída, que vai ser um mapa que vai nos ajudar na tomada de decisão. Com esse mapa de saída, então, a gente vai identificar quais são as áreas que precisam de maior atenção. É lá no Parque Estadual de Jalapão? É na nossa região, onde a gente fez a visita mesmo, eles sofrem muita pressão agora do minério, por exemplo, da mineração. Então, assim, a gente vai poder observar, então, quais as áreas que precisam de maior atenção para a conservação de Syngoranthus nigrus. Então, finalizado tudo isso, a gente espera, né, identificar as regiões do mundo onde Syngoranthus nigrus tem adequação climática no cenário atual e também no cenário futuro, e quais áreas atualmente precisam de maior atenção para a conservação dessa espécie. E essa pesquisa, ela pode servir, né, como base para a criação de políticas públicas para a conservação e também incentivar mais estudos com Syngoranthus nigrus e com as cibrivívoras no geral. Cronograma. A maior parte desse cronograma já foi finalizado, ou ainda está em caminho, mas está para finalizar, né, até porque eu preciso defender até agosto. Então, a gente fez a revisão bibliográfica, né, que é uma coisa que aqui está marcado 4 meses, mas você está fazendo de forma contínua, né? Conversão dos modelos do Climate, o teste de germinação já foi finalizado, a coleta de dados em campo está quase sendo finalizada, e agora eu estou na parte de escrita e pretendo defender até agosto. O orçamento. A maior parte do orçamento é referente às visitas que a gente fez à comunidade quilombola de raiz. Nós iremos, né, porque ainda tem visitas para serem feitas, 12 vezes, né, durante um ano. E aqui a gente teve o gasto somente com combustível e alimentação. Então, no final, e também tem a licença do software Climate. Então, no final, o orçamento da pesquisa foi em torno de R$ 1.750. E, finalizando, né, eu queria agradecer muito à universidade. Eu sou cria da universidade, eu formei aqui e agora eu estou na pós-graduação. Ao programa em produção vegetal, ao grupo de estudos em agricultura e modelagem ecológica, e a todos os membros que me ajudaram a fazer as coletas de dados, às instituições de fomento de pesquisa no Brasil, FAPEMIG, CAPES, CNPq, UNARP. E eu queria agradecer de forma especial a CODESEX, que é a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas, que foi quem fez o link nosso com a comunidade. E hoje é preciso fazer uma consulta com a comunidade para que a gente possa realizar qualquer tipo de pesquisa. Então, a gente entrou, né, com um pedido dentro da CODESEX e a comunidade recebeu a gente lá com o maior carinho, inclusive ajudou a gente a fazer as coletas de dados. Então, eu queria agradecer em especial a CODESEX, a comunidade quilombola de raiz e também a família da Eci, a Kelly, a mãe da Eci. E é isso, gente. Obrigada.